informação que saiu agora é sobre uma proposta na mesa do Flamengo para comprar Georgian de Arrascaeta. Tanto o staff do jogador como o clube já está ciente da intenção do desejo dos mexicanos comprarem o jogador. Finalmente teremos a estreia do Léo Ortiz, o homem que protagonizou uma novela de mais de 3 meses de negociação entre Flamengo, Bragantino, Pito, né? É um cenário muito favorável. Se o Flamengo não meter uns 4 ou 5 hoje, não vai dar para entender, viu, Edu? É isso? Aí sim, eu gosto assim. Mas menos Mas eu assim sou mais também? time Menos Rafa, de hein? 3 Vou me surpreender, sim. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira. Hoje é dia de Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo, a começar sobre o jogo de hoje. Daqui a pouquinho o Flamengo vai enfrentar o Palestino do Chile no Maracanã pela segunda rodada da Libertadores. É a estreia do Mengão na Libertadores. Aí eu vou dizer uma coisa, hoje não tem conversa, hoje tem que pegar o Palestino e tem que ganhar dos caras, mas ganhar assim, ganhar bem, ganhar largo, ganhar fazendo um monte de saldo de gols. Arrebentando. É assim que tem que ganhar do Palestino hoje. Não tem muita conversa. Os caras perderam em casa pro Bolívar de 4-0. Então, assim, estão vindo jogar no Maracanã. O Flamengo é um time tecnicamente melhor, é um time tecnicamente mais bem preparado. Tem que fazer valer a superioridade hoje. Por quê? Libertadores, quanto mais bem colocado você fica na fase de grupo, melhor é para a fase mata-mata. Por quê? Fase de grupo, sua melhor colocação vai garantir que você decida os segundos jogos no mata-mata sempre em casa. Vale lembrar que no ano passado a gente foi o segundo do nosso grupo, enfrentou o Olímpia, que foi o primeiro do grupo dele, fizemos o primeiro jogo no Maracanã, e o segundo jogo lá no Paraguai, e acabamos perdendo, sendo eliminados nas oitavas de final. Então, vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, Flazoeiro? A nossa parte é ganhar e ganhar bem hoje. Sobre o provável time, tem muita gente falando sobre a possibilidade de Léo Ortiz entrar de titular. Só que, gente, vamos esperar para ver como é que o técnico Tite vai escalar o time. Sabe por quê? Semana passada, a informação é que o Tite, ele iria tirar, né, o Fabrício Bruno, e ele iria vir com o Davi Luiz no lugar do Fabrício Bruno. Chegou na hora do jogo, ele tirou o Léo Pereira e veio com o Fabrício Bruno e veio com o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira. Também tirou o De La Cruz, ele não tirou, o De La Cruz estava com febre. Saiu o De La Cruz do time, saiu o Ayrton Lucas do time. Então, assim, o técnico Tite, ele tá conseguindo driblar esse monte de X9 que tem no Flamengo, que na minha opinião sempre mais atrapalha do que ajuda. Mas o importante hoje é foco na vitória, foco em vencer, foco em ganhar e fazer saldo de gols. E aí eu vou dizer mais uma parada, eu tenho que falar sobre isso. Daqui a pouquinho, 6h30 da noite, eu vou estar ao vivo, Flazoeiro TV, lá da frente do Maracanã, conversando com a torcida, batendo um papo, querendo saber dessas informações e querendo ficar por dentro de tudo que está se passando no nosso Mengão. Então daqui a pouco, em 6h30, conto com vocês, Flazoeiro TV, a nossa live de pré-jogo. Outra coisa que eu quero falar é sobre a Sportbet.io, que está com as melhores odds para o jogo do Mengão hoje. Você que quer fazer uma fezinha, vou deixar o link da Sportbet.io aqui no comentário fixado. Vai lá, faz a sua fezinha, porque tá pagando bem hoje. Se você for lá um inventor de apostas, mano, tá pagando muito bem. As odds estão muito maneiras para esse jogo de hoje do nosso Mengão. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre essa parada do Neto. Cara,
Meu Deus do céu, cara. Eu não sei por que ainda o Neto ele tem voz. O Neto hoje, ele fez uma palhaçada no programa dele, querendo arrumar uma confusão com o Tite. Na verdade, o grande culpado do Neto ser esse palhaço que ele é, porque para mim ele não é um comunicador, ele é um palhaço, com todo respeito aos palhaços de profissão, todo respeito ao profissional do circo, mas ele, o tempo inteiro, ele fica querendo arrumar alguma coisa para a torcida do Flamengo falar dele. O tempo inteiro ele quer arrumar um motivo para a torcida do Flamengo falar dele. Aí agora ele foi falar do Tite. Ele disse, não tem que fazer isso. É uma média tão idiota, tão imbecil, uma desvalorização para o menino. O segundo lugar, para ele, é maravilhoso. Ele está falando daquela atitude do Tite, que todo mundo achou bacana, de tirar a medalha, dar a medalha para o técnico do Nova Iguaçu, falar para o técnico do Nova Iguaçu que ele foi o melhor técnico da competição, que ele mereceria ter ganhado. O segundo lugar já foi maravilhoso. Ele não tem dinheiro para fazer a licença A e B. Acho que custa uns 30 mil. Paga essa. Eu já até liguei para um amigo meu da CBF para dar para ele a licença. Primeiro, que você dando a medalha, você desvaloriza o campeonato carioca, que você foi campeão honestamente, com o Flamengo fazendo coisas maravilhosas. Aí ele chamou o Tite de demagogo e falou um monte de coisa. Eu acho que, na verdade, ele fez isso aqui para dizer, ó, o cara não tinha licença, a CBF ontem já tinha decidido dar a ele uma bolsa para ele tirar as licenças necessárias para ser técnico. Ó, o cara não tinha a licença e eu conversei com um amigo meu da CBF para poder dar a licença para ele. Eu acho que ele quis muito mais dizer que foi ele que ajudou o técnico do Nova Iguaçu do que propriamente, e usou, né, na verdade, essa situação do Tite para poder ganhar um confete em cima dessa coisa que ele supostamente teria falado com um amigo dele da CBF. Bom, esperar aí para ver. Tomara que o Carlos Vitor consiga realmente fazer o curso, tirar as licenças, que ele consiga trabalhar, né, nos grandes clubes do futebol brasileiro. É um cara que se mostrou muito humilde, se mostrou muito bacana ali no comando do Nova Iguaçu. Bom, mudar o assunto aqui, falar agora sobre a Arrascaeta no Cruz Azul do México. Flazoeiro, história é essa, a informação saiu no jornal O Globo. Então assim, vou explicar para você poder entender. O Cruz Azul do México já sinalizou para o Flamengo que vai fazer uma proposta pelo Arrascaeta. Proposta essa que vai de 15 a 20 milhões de euros. Vale lembrar que o Flamengo já está ciente do interesse do Cruz Azul do México e os empresários do Arrascaeta, o próprio Arrascaeta, já está ciente do interesse do Cruz Azul. Brasileiro, a janela está fechada. Sim, a janela está fechada. Então os caras simplesmente sinalizaram ao Flamengo, tipo, ó, meio do ano a gente pode chegar aí com uma proposta pelo Arrascaeta. Vale lembrar também que a multa rescisória do Arrascaeta é 50 milhões de euros e não passa pela cabeça do Flamengo. O Flamengo não tem plano de negociar o Arrascaeta, só para deixar muito claro. O Flamengo não cogita a possibilidade de negociar o Georgian de Arrascaeta. O interesse do Cruz Azul é válido, a proposta também. Agora, cabe ao Flamengo dizer, não, o Arrascaeta não está havendo, não vai sair do Flamengo, ponto. E também tem as outras coisas que envolvem, né? Porque, por exemplo, o Arrascaeta já tem um negócio aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma espécie de fábrica de bolo junto com a esposa dele aqui no Rio de Janeiro, ele está muito bem habituado à cidade. Acredito que ele não trocaria o Rio de Janeiro pelo México, acredito eu, né? Mas sabe como é que é o futebol. Mas a informação é essa, o Cruz Azul do México tem um interesse na contratação do Georgian de Arrascaeta. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui.
Se você não é inscrito... Finalmente teremos a estreia do Léo Ortiz, homem que protagonizou uma novela de mais de 3 meses de negociação entre Flamengo, Bragantino, Pito, né? É um cenário muito favorável. Se o Flamengo não meter uns 4 ou 5 hoje, não vai dar pra entender, viu, Edu? Isso. Aí sim, eu gosto assim. Mas menos Mas eu assim sou mais também? time Menos Rafa, de hein? 3 Vou eu me me surpreender, surpreendo. sim. Menos de 3 eu me surpreendo. 2-0, você vai ficar o Flamengo chegando precisa se impor. Qual é o jogo da fase classificatória? Tira o Cebolinha, vem o Bruno. Você tira o Pedro, você pode usar o Gabigol. Agora não mais, né? Mas você pode usar o Gabigol. No meio-campo, então, nem se fala. Na zaga também. Samba. Sabe tudo. Esse Mais ou aí, menos também. ele olha, esse aí tá Cabelos bombando. Ele esperava essa afirmação Não, que gostava não de samba. Até esperava. ele ficou surpreso lá. Mas ele ama. Ele é dono de uma frota de helicópteros, professor. E hoje, ela... Eu ia no pagode, que pagode isso, de bom Zé. com ele Só usa aquele antigamente que você numa me casa empresta. fechada ali no centro do Rio. Quer falar o nome? Não precisa. Não, chega, vai. E aí você não, me não, apresentou. E vou te falar uma Começa coisa. a dar um expose. Aprendi com o Pedro Ivo a seguinte frase: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Pedro Muito Ivo, bem. do pé. É óbvio. Hoje tem Flamengo e Palestino. Vamos falar de bola, porque daqui a pouco nomes serão revelados. Pessoas podem perder empregos. Casamentos podem relacionamentos. acabar. Mas nós queremos um Flamengo hoje jogando com o Palestino na Libertadores. Nós vamos acompanhar também. E você já está no entorno do Maracanã, que eu estou vendo aí ao fundo. Chamada Torre de É? Vidro, Edu, canta assim. Como é que... Torre de Vidro, já conhecia É a Torre de Vidro aí, ô Rafa? Tudo Olha bem, ele meu irmão? Tudo bem, sim, Edu. Um abraço para você, para o Pia, para o Zé, para o professor, para o meu xará Prate e o Fã de Esporte, evidentemente conectado com a gente aqui no F90. De fato, no entorno do Maracanã, ainda com as ruas abertas, né, para o tráfego natural dos veículos e também das pessoas. Depois tem aqueles bloqueios naturais, só passa para esse setor aqui. Estou perto do portão 10, que é o portão de acesso da imprensa, também do portão 9, que também dá acesso ali a uma saída para o Maracanãzinho, o ginásio do Maracanãzinho. E a rua aqui, professor Eurico Rabelo, ela fica interditada horas antes do início do jogo, 9h30, rola a bola para Flamengo e Palestino, segunda rodada do Grupo E da Libertadores da América. O Flamengo é a baba do grupo, né? Porque esse time perdeu em casa para o Bolívar por 4-0, tomou 22 finalizações, foi um chocolate do Bolívar para cima do Palestino. Então, seguramente, é a melhor carne assada da fase de grupos para o Flamengo, indubitavelmente. O Flamengo não vai ter um outro cenário prévio tão favorável para vencer como essa noite aqui no Maracanã, mais uma vez lotado, embalado pelo título carioca, contra essa equipe do Palestino. E finalmente teremos a estreia do Léo Ortiz, homem que protagonizou uma novela de mais de 3 meses de negociação entre Flamengo, Bragantino, a participação dos agentes do atleta, até que a negociação foi concretizada e o Léo Ortiz se transferiu para o Flamengo. Tem ficado no banco alguns jogos, mas ainda não entrou em campo e hoje vai ser titular na zaga ao lado do Léo Pereira. O Fabrício Bruno vai para o banco de reservas. Estou à disposição para falar muito sobre esse Flamengo e Palestino e repito, né, é um cenário muito favorável. Se o Flamengo não meter uns 4 ou 5 hoje, não vai dar para entender, viu, Edu? isso? Aí sim, eu gosto assim. Eu ia falar isso agora. 4, 5, O Rafael, ele, torcedor nem ele é comemora. a voz das ruas. Eu queria falar sobre o entorno ali, a região, pode ser? Pode, claro. Não, mentira, vamos falar sobre futebol. Mas, o Ah, entorno- mas você viu o que ele o falou? entorno- o entorno ele é 4, bom. 5, 4 nem... ou 5, O torcedor tem que, olha, hoje esperar surpreende, ele isso. falou. Tem que esperar, Pedro. Você conhece o professor Adenor, treinador do Flamengo? Conheço. Aí ele já se tirou o Fabrício Bruno para dar respirada, fazer gestão de grupo, bota o Léo Ortiz, que já valorizou. Ele não quer o mal do Palestino, ele quer o mal do Flamengo. Final de É. semana tem, entendi. final de semana tem a boa estreia do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vai brigar 4 ou 5. 5 eu confesso que eu ficaria até surpreso. Aquele 2, 3 ali eu acho que vai ficar de bom tamanho, Rafael Prati. Eu, diferentemente de vocês, eu sou um cidadão que sou mais econômico em relação ao futebol. Imagina. Só em relação ao mais futebol. bonista. Só o futebol. Não. Eu respeito a visão. Ele tem investido muito Eu vejo no- o futebol como alguma O coisa... homem que virou muito ligada vinheta. A parte tóxica, viu, prof? Então, esse negócio de que vai ganhar de 5, 6, de 7, de 8... Ele é- ó. Realmente a diferença é muito grande. Calma, Zé, agora Flamengo Não, e é que eu Palestino, ia não é falar da que você vida. virou o metrosexual Não. O aqui que acontece é... Não, da tá diferente. ESPN. Aí o que fera, acontece? fera, fera. O Palestino realmente se mostrou muito frágil na estreia. O Rafa tem razão, né? Porque o 4-0 para o Bolívar jogando no Chile foi um resultado que chamou a atenção e como o Bolívar ganhou facilmente aquele jogo, né? O que me parece que pode mudar daquela estreia para o jogo de hoje do Maracanã, dada a diferença que é muito grande. O Flamengo joga para... e é um candidato ao título, o Palestino não está jogando como um candidato a pensar em coisa muito grande na Libertadores. É que possivelmente o Flamengo vai enfrentar um time que deve se preocupar em defender um pouquinho melhor, minimamente melhor. Se vai conseguir, aí é uma outra conversa. O Palestino da primeira rodada surpreendeu negativamente até os chilenos.
meus amigos chilenos, eu faço 4 a parte 0. de um grupo de WhatsApp de chilenos. Esperavam algo melhor também, chilenos. professor? Professor alto nível, né? Eles Professor falaram, alto nível. olha, o Palestino foi a grande decepção. Tem que respeitar o professor. Da rodada. Agora, essa coisa da postura diferente é que pode complicar o Flamengo. Mas o Flamengo tem armas, tem anticorpos. Essa é a rodada da acessibilidade, né, gente? É a rodada do. Aí eu vi ontem no do Grêmio e o pote 1. Atipato, vi Então, mesmo. foi a exceção. Foi realmente muito Deveria acessível ser. ontem pro Grêmio. Muito acessível. Deveria ter sido. O Grêmio é Mas que se você acha que complicou. o Palestino pode ser o Achipato hoje? Difícil. Ah, então. Vai, professor. Não, o Cobreloa é bem mais fraco, né? Mas é isso, é a rodada da acessibilidade, o Cobressal. Se o Flamengo é o mais forte de todos, o Flamengo é candidato a título. Sim, concordo. O Cobressal é candidato ao último lugar do grupo. Palestino também. O Palestino também. A diferença é enorme, né? Entre o São Paulo diferença e é o muito Cobressal, grande, claro. o Flamengo e o Palestino. Todos os casos. O Galo não, porque não é um... Mas você não tá igual o Rafael lá, que menos de 4 ou 5 vai surpreender, né, Paulo? Não, mas menos, Mas eu assim sou mais também? time menos Rafa, de hein? 3 Vou eu me me surpreender, surpreendo. sim. Menos de 3 eu me surpreendo. 2 a 0 você vai ficar o achando Flamengo que precisa se impor. Qual é o jogo da fase classificatória que o Flamengo pode se impor de maneira tão clara numa discussão prévia do jogo? É evidente que a desenvoltura das partidas ela vai Palestina apontando em casa é isso. alguma possibilidade. De repente, contra a maior carne o Milionários aqui pode ser que isso aconteça. Agora, se você pega todo o contexto do grupo, pega os adversários, né? O Bolívar, o Milionários e o Palestino. Qual é o time mais fraco com sobras? É o Palestino. Quando é que eu jogo em casa? Na casa do Flamengo? É hoje. Então, se tem algum jogo para você apostar numa goleada, é hoje. E ainda tem alguns aditivos para aqueles que gostam das estatísticas, que elas existem e elas são necessárias para o futebol. Elas não são verdade absoluta, não pretendem ser teses, mas elas trazem amostragens que valem as discussões. Então, por exemplo, o Flamengo faz gol há 29 jogos consecutivos na Libertadores. E muitos desses jogadores já estavam em 2021, quando começou essa série. O Flamengo vem de 13 vitórias consecutivas em casa, em jogos de Libertadores. É mais um elemento que precisa contar nessa discussão prévia. Então não faltam questões, como diria aquele velho amigo nosso, não faltam questões para poder colocar o Flamengo numa condição de soberania no jogo de hoje. Flamengo, Rafa, Flamengo professor, tomou um gol nos últimos isso. 12 jogos. Como mandante, como ele falou, não perde há um tempão. Embora já que ele chamou Eu diria Pascoalzinho, é bom jogar, né? Mas é o bom lance, jogar, né? mas aonde eu quero chegar? Ô Zé, falamos aí de tudo, que, aqui eu também acho, eu sou meio eufórico, não sei se Não vocês me diga. notaram. Às vezes. No mundo Menezes. Eu tô surpreso. Eu mas esperava aí, isso de Você é tão eufórico Então- quanto o Rafael convicto. Rafael tenho. ele tem essa coisa da convicção. E com uma Vai pi- ganhar, uma é o pitada pior, de é loucura. carne assada. Uma pitada de loucura. Agora, Zé, você é o pé no chão aqui. Estamos aqui para isso, né? Quando você olha esse time do Flamengo, Palestino, tudo. E aí o Tite vai com força máxima. Não era um jogo também, já que os treinadores reclamam tanto de senhor. calendário de dar uma. Tinha Libertadores, meu amigo. A pergunta Não, pro mas Zé, pera- desculpa. Nova Iguaçu, mas Zé Elias. Nova Iguaçu, na final. O senhor se chama Zé Elias. Vai jogar com Não, mas com licença. Com licença, o Ele senhor quer é o Zé gerar Elias. corte. O Eduardo senhor de jogou no Menezes Corinthians. sugere time reserva Ô Zé, na você estreia do começou a Flamengo fazer no um Maracanã. preâmbulo aí no Fã Esporte, um introito em relação à pergunta. Porque eu queria perguntar pro Zé e você É noite de borrifou. Libertadores, Eduardo Indignou, Menezes. Você tá indignou. começando com Fala essa em história troca, pra jogar com um escândalo. time C, com um time D, eu não entendi, mas Vou tudo bem. refazer a Vai você, pergunta, vai lá. Zé, Sim. não dava pra botar um time misto aí? Os caras... Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que conhecendo o Tite, ele vai querer fazer saldo. Ele vai querer né? fazer saldo, porque em algum determinado momento ter. da Libertadores ou do Campeonato Brasileiro, alguém vai perguntar para ele assim: olha, meu time tem 13 gols em 2 jogos, tem 15 gols, sofreu 1 gol apenas. O Tite trabalha muito sobre isso. Muito. Então, ele usa esses números justamente quando em algum momento o time não conseguir jogar da maneira que todos esperam, ou joga e consegue um bom resultado, ele vai falar. Né? E isso é bom. Eu já achei que no primeiro jogo, acho que ele já teria que ter colocado o time titular para jogar Contra o Milionários. contra o Milionários. Por quê? Porque você ganha. Eu acho que o Flamengo tinha totais condições com o time titular de jogar lá e ganhar. Mesmo com as substituições, tinha que ganhar. Por quê? Porque você passa uma mensagem ainda mais forte, que é a do Flamengo. O Flamengo chega, tem o elenco muito forte, foi jogar lá e ganhou. 2-0, 2-1, 3-1, mas ganhou. E agora, é natural o Tite colocar o time titular na Libertadores. É a competição que o Flamengo joga. O brasileiro é importante, mas o brasileiro você tem 38 rodadas. Zé, Tem muita coisa que vai acontecer e esse ano o Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Tem muito mais times
que irão brigar, eu acredito, lá na ponta da tabela. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E a Libertadores você tem um número limitado de jogos. Hoje é mais do que o time titular. Lógico. Hoje é o time dos sonhos, né? Sim. Com a entrada do Léo Ortiz, é aquele time hipotético, faceirinho, que todo mundo gosta de montar. Mais faceirinho que isso, na minha concepção, só se ele botasse o Já Bruno tem Henrique. gente debatendo aqui, Celso, se o Gerson volta a esse time. E aí Pois é uma é. discussão boa, porque o Gerson, quando saiu, era um dos poucos jogadores que estavam tendo alguma relevância individual quando o Tite ainda estava tendo aquela ideia de colocar o Flamengo no 4-4-2. Aí o Gerson tem um problema renal, sai, o De La Cruz atinge a condição física para ser titular, vira automaticamente um 4-3-3, e aí o Flamengo entra num nível de performance muito elevado. E a discussão agora já é se o Gerson vai ter vaga. O Gabigol já não tem. Se o Gerson vai ter vaga, se o Wesley vai ter vaga, porque o que está muito claro para todo mundo aqui, um discurso quase que uníssono, é que o Flamengo encontrou o seu time titular. Esse é o Flamengo dos sonhos realmente. Cada vez menos 2019, né? Pedro, você queria complementar com alguma coisa? É só uma situação que o Zé pontua, é bom para lembrar. O Flamengo da semana passada tinha Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pulgar, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Se quiser um pouquinho além, Bruno Henrique, para muita gente não tem o rótulo de reserva. Então acho até que não foi exatamente esse Flamengo que muita gente tenta pintar como foi reserva semana passada, não. Teve alterações, talvez o Tite não tivesse ter negociado tanto, negociasse mais na partida contra o Nova Iguaçu no segundo jogo. Mas é um debate, se não todo Principalmente fim de semana, o De La Cruz. todo fim de semana o De La Cruz poupado porque Tava gripado, estava né? febre, quadro viral e tal. Todo fim de semana, todo meio de semana, a gente vai treinar. Será que é para poupar contra o Atlético Goianiense? Será que é para poupar contra o Palestino? Será que é para poupar contra o Bolívar quando for jogar fora? O Flamengo, ele precisa jogar. Ele precisa jogar. E acho que vai muito do respeito que o Tite sempre gosta de falar ao campeonato. E aí é o que o Rafael pontua. O Flamengo empata a primeira partida já da Libertadores. O que ele precisa fazer hoje? Vencer. Contra quem é? Contra o adversário mais fraco do grupo. Onde é? No Maracanã. Aí eu vou falar que tem que poupar. O Flamengo hoje tem que entrar para atropelar. E fazer saldo, e Não, fazer minha passe coisa pra não. torcida. cabeça É da porque gente. toda Sai vez dali eu numa só boa, ouço isso. Eu só ouço esse treinador falando, não tem tempo, não tem tempo, meu grupo tá um bagaço. Eu acho que a grande... E o Gerson, desculpa, talvez só para te passar, porque o Rafa levanta a bola. O Gerson vai entrar paulatinamente, diria Rafael Marcos com seu vocabulário Verdade, impressionante. Que rebuscado. vernáculo, hein? Paulatinamente, Cenáculo. ele vai entrar Já é a segunda num que é cansaço, minha, vem pra minha conta. numa sobra, numa fadiga, numa substituição de 60 minutos, 55, 65. Ele vai entrar aí. Ele não vai entrar sacando alguém de um meio de campo que hoje vai ser difícil chamar Vai no virar um Brasil. Bruno Henrique. Pulgar, Arrascaeta e agora é De La Cruz. Então, sabe? O que eu acho assim, que quando você fala do Flamengo, e o Flamengo muda, como o Pedro falou, né? E o Tite falou assim, não, eu tinha 9 jogadores em condições de lesão, possibilidade, mas ele não falou isso antes do jogo. Ele falou isso pós-jogo, ou seja, tentando meio que uma justificativa Fica a pra... fadiga, né, Zé? meio que uma justificativa para explicar também para os atletas. Né? Ah, Também para os atletas. Agora, quando você fala de Flamengo e o elenco que o Flamengo tem, você tem que esperar, mesmo com duas mudanças apenas, que o nível de futebol Fica lá no permaneça o mesmo. Você não pode ter uma queda. Queda tem que ter o time que tem os 11 titulares e depois você tem um ou outro jogador que pode jogar da mesma forma, que tem a mesma qualidade. Aí você fala, pô, peraí, de 5 substituições, 1, 2 são iguais aos titulares. Os outros 3 vai ter uma queda muito grande de nível técnico, né? O Flamengo não, o Flamengo não pode ter isso. Porque você tira o Cebolinha, vem o Bruno. Você tira o Pedro, você pode usar o Gabigol, agora não mais, né? Mas você pode usar o Gabigol. No meio-campo, então, nem se fala. Na zaga também. Na zaga, entendeu? Então, assim, quando você fala de Flamengo, eu, particularmente, acho que todos os torcedores do Flamengo, ou a imprensa de uma forma geral, espera A excelência, né? Pelo treinador que é, porque é um ótimo treinador. Muito bom treinador. E pelo elenco que tem. Senão não Lateral teria esquerda, sentido. com Ayrton Lucas e Vinha. Sim, Onde você olha, talvez só na lateral Tem direita. muitas né? opções. Gente, Mas é essa a discussão, viu, Edu? Claro, Rafa. Essa é a discussão, só para poder pegar esse gancho aí do Zé, essa é a discussão em cima da qualidade do jogo que não mostrou contra o Milionários. Quando o Zé levanta a bola que você tem, não dá para justificar o fato do Flamengo não ter conseguido fazer um bom jogo lá por causa de 4 ou 5 alterações, não foram tem tantas. O Pedro Ivo discorre sobre os titulares que foram utilizados naquele jogo em Bogotá. Nesse momento, se existe algum ponto
que na mente do torcedor do Flamengo funciona como aquela nuvem carregada, é aquela narrativa da qual não se pode fugir, de que a régua da Libertadores, independentemente do adversário, ela por si só traz uma métrica mais complexa do que o Campeonato Carioca. Porque no primeiro jogo que não foi carioca na temporada, o Flamengo jogou mal. Em todos os outros jogos que foram de Campeonato Carioca, mesmo os clássicos, o Flamengo teve protagonismo. Aí começa a Libertadores, que sempre é a meta. Primeiro jogo, muda 4 peças, não vai tão bem assim? Caramba, será que de fato o Carioca vai trazer alguma ilusão em relação à capacidade de rendimento do elenco? Do time acho que não mais, mas do elenco do Flamengo? E as oportunidades que surgirem ao longo da temporada em que as alterações terão que ser feitas? Por contusão, por convocação, por suspensão? Será que o elenco não vai dar resposta? Há essa pontinha de preocupação, mas ainda acho que um jogo só é muito pouco para que essa preocupação vire um grande drama para o torcedor do Flamengo. Acho que não vai virar. Ainda mais Eu um acho jogo que na tá sempre altitude, se né? Arremata aí o busca- Flamengo, Pedro. Eu acho que a gente está sempre em busca de... Vai pintar uma preocupação, vai pintar um problema. Isso aí pode ser dor de cabeça. Pô, dor de cabeça não tem jogador assim. Salve, nação rubro-negra! Vocês acham que o Flamengo tem um bom elenco para disputar essa Libertadores? Cara, na minha opinião, é o melhor elenco do continente. Não tem time com um elenco igual a esse. Então, cara, substituir Fabrício Bruno, eu sei que tá numa fase excelente, entendeu? O Léo Pereira também tá numa fase excelente, mas, pô, o Léo Ortiz também é um baita zagueiro, cara. Então o Flamengo tem jogadores de substituição, peças de substituição. Cara, é muito fácil ser técnico do Flamengo. É muito fácil. Difícil era ser técnico do Flamengo quando o Flamengo estava fundado. Quando o Flamengo tinha jogadores aí que... igual o Max Biancucci, primo do Messi. O cara veio com o nome de primo do Messi. A gente teve cada água de batata no Flamengo, que naquela época era difícil mexer. Era difícil ser técnico do Flamengo, ganhar alguma coisa. E a gente sonhava muito com o título de Libertadores com o time daquele. A gente era iludido, cara. A gente imaginava que o Flamengo podia ganhar alguma coisa com aqueles times. Mas aquilo que era difícil. Não tinha peça de reposição, salário atrasado. Hoje em dia, cara, o orçamento bilionário, melhor CT que tem, tudo do melhor, tudo do bom, tecnologia, tem de tudo, irmão. É muito fácil ser técnico do Flamengo. Mexer com o time do Flamengo, cara, você tem todas as peças na mão. Difícil é você treinar um time que, igual o Nova Iguaçu, por exemplo. O cara não tem peça de reposição. Isso que é difícil. Dirigir um time igual o Flamengo é fácil, cara. Então o Flamengo tem que vir hoje amassando. No mínimo 3-0. E, cara, esse negócio do Tite ficar segurando o time não é bacana. Não é bacana. No último jogo, eu não sei o que ele arrumou. O Flamengo tava com 1 a mais. Entendeu? O Flamengo tava com 1 a mais. O Flamengo tava com um saldo positivo de 1 gol. E os caras empataram. E o Tite demorou pra caramba pra ver que o Vinha tava horrível. O Vinha não acertava uma. Ele demorou um tempão pra poder colocar o Ayrton Lucas ali. Teve que os caras empatar pra fazer isso. Então, porra, mano, tá vendo que o jogador não tá bem? Não tenta insistir no jogador tanto, assim. Não fica. Tem peça de reposição à altura, ou melhor. Então fica isso aí, pô, o cara não tá jogando, não tá jogando. Irmão, vai lá, o cara não tá bem, beleza. Todo mundo tem direito de não estar num dia bom. Entendeu? Mas, pô, vamos movimentar de uma forma coerente, né, Tite? Me ajuda, né? Mexer com o elenco do Flamengo é muito fácil. É muito fácil. Tem muita peça de reposição, jogadores de alto nível, salário tá em dia, só salário alto. E é o sonho de qualquer jogador vir jogar no Flamengo. É fácil ser banco no Flamengo, cara. É fácil você ser banco ganhando 1 milhão, 2 milhões. É muito fácil você ficar num banco desse. Até eu fico num banco desse. É simples. Por muito menos que isso eu fico num banco. Pô, e os caras aí tem peça de reposição, cara. Então vamos mexer, vamos botar a galera pra trabalhar. É igual o Rossi. Rossi Campeonato Carioca. Não, nem trabalhou. Mérito da zaga, mérito dos jogadores, beleza. Mas o Rossi não teve necessidade de trabalhar. A gente não testou o Rossi ainda. De forma efetiva. Entendeu? Então, vamos lá, vamos mexer o time bem. Não ficar nisso aí de ficar insistindo muito em jogador que não tá rendendo. Tem peça de reposição e o time é muito bom. E, porra, você tá no Maracanã, irmão. A atmosfera já te ajuda. A atmosfera é o Maraca, irmão, é a nossa casa. É a nossa casa. Ali é a gente que manda. Vai estar o inferno do Maracanã aquilo ali. Então, vamos mexer. Jogador não tá bem? Vamos mexer, vamos
porra, vamos analisar melhor isso aí. Porque fica dando uns mole desse aí, quando pegar time de verdade, a gente vai sofrer. E você, carioca aí, rubro-negro carioca, apaixonado pelo Mengão, deixa aqui nos comentários o seu palpite de hoje contra o Palestino. Tamo junto, nação rubro-negra, forte abraço e tamo junto, vamos pra cima dele, Flamengo. Isso aqui é Flamengo, irmão, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo.